Olá, boa tarde para você que acompanha o Viver é Melhor e a partir de agora junto conosco na Boa Vontade TV estão todos sendo sempre convidados a uma conversa sobre saúde completa para o corpo e para a alma, como fazemos todos os dias. Muito obrigada por sua audiência desde já e ao seu coração a nossa saudação de paz e boa vontade. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Hoje nós vamos conversar, como fazemos todos os dias, aqui sobre saúde e qualidade de vida, de forma completa, buscando informação de qualidade, orientação, repensar os nossos hábitos de vida, tanto que a gente sempre fala, nós queremos promover educação e reeducação para a saúde. É preciso reaprender o tempo todo. Inclusive, isso tem muito a ver com o período que nós estamos vivendo. Nesse período, a humanidade toda está tendo que reaprender a viver, a conviver, a ter hábitos de prevenção, de cuidado. E esse é um ponto que nós vamos ter que nos adaptar ele ao longo da vida. Estaremos sempre passando por situações individuais ou familiares ou coletivas, mundiais, que vão nos obrigar a reaprender a lidar com a vida, com a saúde. E a gente vai ficar perdendo tempo? De jeito nenhum. A gente vai buscar informação, nós vamos buscar o fortalecimento da nossa alma, que é fundamental para que nós consigamos continuar investindo nessas transformações, sem perder a esperança, sem perder a coragem, sem perder o amor. E nós vamos assim construindo saúde. Está pronto para essa conversa? Está pronta para essa conversa de hoje? Aqui no Viver é Melhor? Então registre a sua participação, ligue para nós. Faça o seu pedido de prece por você, pela sua família, por aqueles que você ama. Ligue para a gente, 0310 07 940, ou mande mensagem para o nosso WhatsApp, 99801 1242, código de acesso 11, e registre a sua audiência com seu pedido de prece e também com a sua pergunta sobre o nosso assunto do dia. O tema do Viver é Melhor de hoje é este: aborto espontâneo. O que acontece no corpo dessa mulher para que ocorra um aborto espontâneo? E essa é uma condição que causa muitos sofrimentos nessa família, não apenas para a mulher, mas para a família toda. Muitas dúvidas. Será que eu fiz alguma coisa de errada? Será que eu tenho algum problema de saúde? Muitas vezes é um episódio único e é bem frequente. A gente vai até poder explicar um pouco sobre isso. Mas em outros casos ele acontece com uma frequência, um aborto espontâneo de repetição. Por que isso acontece? Então a gente vai explicar um pouco sobre esse assunto no programa hoje. Você passou por isso? Tem algum caso na família? Ficou com alguma dúvida? Mande a sua pergunta também para o nosso telefone e para o nosso WhatsApp. Para a gente começar a conversa, então, depois de alguns pontos que eu já destaquei agora, vamos às informações que a nossa equipe preparou para você entender mais sobre o tema. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nos países desenvolvidos, o índice de aborto espontâneo é de 10 a 15% das gravidezes clinicamente reconhecidas. Desse número, 80% acontecem no primeiro trimestre da gestação. Segundo especialistas, o aborto espontâneo ocorre geralmente em gestantes acima de 35 anos, em que as doenças gestacionais surgem mais frequentemente. Esse é o tema do programa Viver é Melhor de hoje. É preciso conversar sobre esse tema e nós vamos fazer isso sempre de forma completa, como trazemos aqui, pensar também sobre o significado espiritual das famílias, ainda ao longo das reflexões de hoje. E quem vai responder as nossas perguntas é o nosso convidado, o Dr. Alexandre Kim Sangalan Sassaoka, que é ginecologista e obstetra e que hoje, especialmente, vai conversar conosco via Skype. Dentro dessa condição que nós enfrentamos no mundo, das situações de aglomeração, muitas vezes serem evitadas pelas pessoas, a gente tem que tomar cuidado com a transmissão do vírus. Nós vamos então ter novas experiências aqui na Boa Vontade TV para obedecer a essas orientações, inclusive porque o Dr. Alexandre, que é o nosso convidado de hoje, vai contar um pouco para a gente, especialmente porque é que ele tomou essa medida. A esposa dele está grávida, então ele, para se proteger e proteger a família dele, está trazendo então esse cuidado. O Dr. Alexandre vai explicar um pouco para a gente sobre isso aqui no programa, até entender. É um grupo de risco, não é? A gente vai aproveitar para atualizar a nossa audiência sobre o assunto. Antes de tudo, doutor Alexandre, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa e obrigada por se dispor a conversar assim com a gente. Muito obrigado. Imagina, é um prazer estar participando desse programa, Camila. É com grande satisfação que eu venho aqui conversar com vocês sobre essas questões que são muito frequentes aí na vida de uma mulher, né?
Dr. Alexandre é especialista em medicina fetal pela Santa Casa de São Paulo, mestre em medicina fetal pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. É médico preceptor da residência de ginecologia e obstetrícia do Hospital Israelita Albert Einstein. É membro da Sociedade Internacional de Ultrassom em Obstetrícia e Ginecologia e responsável técnico da Clínica Gesta, na unidade Itaim. Nosso convidado de hoje, doutor, a sua esposa está grávida. E eu gostaria de entender qual que é a preocupação que a gente tem que ter com a gestante nesse período de Covid-19, da transmissão do novo coronavírus. Sim, com certeza. Acontece que o coronavírus ele não escolhe quem que ele vai afetar, então realmente a gente tem que estar bem atento sobre todos os aspectos em relação à disseminação desse vírus. Então todas as pessoas, independente se elas estão gestantes ou não, elas podem ser transmissoras do vírus. Principalmente nessa fase inicial da gestação, é sempre importante a gente cuidar de todas as pessoas, inclusive as gestantes, porque ultimamente os últimos estudos não mostraram nenhum risco evidente para as gestantes. Mas claro, isso é uma preliminar, a gente ainda não tem a certeza porque é um vírus muito recente. Mas de qualquer forma, as gestantes elas são um público que a gente tem que ter esse cuidado especial, sim. Inclusive, o senhor está tendo esse cuidado porque a sua esposa está numa condição em que a imunidade já fica diferente, já fica mais comprometida por conta da própria gestação. Talvez, se o senhor entrasse em contato com o vírus, não teria nenhuma complicação, ficaria bem. Mas, se chegar nela, aí sim pode ser mais preocupante. Sim, então, com certeza. É o sentido de comunidade, né, doutor? Com certeza. É preocupante exatamente pelo fato de não se saber exatamente o que vai acontecer com esse vírus numa gestante, se isso vai prejudicar ela ou não. Então, por isso que é importante a gente manter as gestantes, os idosos, principalmente reclusos em casa, em quarentena mesmo. Uma informação, só para a gente concluir essa conversa, se o vírus é transmissível pela placenta, se uma mãe contaminada pelo coronavírus pode também transmitir para o bebê, alguma informação já que a gente tenha sobre isso? Exato, já existem estudos mostrando de que a transmissão placentária através do líquido amniótico não existe, tampouco através do leite. Então, a princípio, as últimas evidências mostram que não há risco de transmissão vertical mãe-bebê, nem mesmo no período de amamentação. Então, dá para a gente ficar relativamente tranquilo até agora. Não há uma contraindicação também, então, para o aleitamento materno. As mães podem e devem continuar amamentando seus bebês. Com toda certeza, a amamentação é um período muito importante da gestação, na verdade pós-gestacional, né? Então amamentar, fornecer o leite para o bebê é essencial. Então, com esses esclarecimentos trazidos logo no início do programa, até para você entender esse formato diferente do Viver é Melhor de hoje, a gente vai dar início, então, a essa conversa, especialmente sobre esses cuidados que a gente tem que ter. Doutor, quando a gente engravida, e aqui pensando na minha história, mas quem está em casa também vai escutar, quando a gente descobre que está grávida, vem aquele monte de conselho. Toma cuidado, não faz isso, não faz aquilo, não pula, não corre, não passa nervoso. Há muitos cuidados em torno desse primeiro trimestre de gestação. O que está acontecendo no corpo da mulher desse período, doutor? Muito legal essa pergunta, Camila. Esse período inicial da gestação, o primeiro trimestre, ele é uma fase muito importante para o desenvolvimento do embrião. Então, o que acontece? Na verdade, antes de ele ser um embrião, ele é um conglomerado de células. Então, essa multiplicação celular nessas primeiras semanas, nesses primeiros meses, ela acontece de uma maneira super rápida. Então, uma multiplicação que ela tem que acontecer de maneira coordenada, sincrônica. E se por acaso alguma coisa falhar ou der errado, isso pode sim levar a um quadro de um abortamento espontâneo. Quando a gente está nesse período, doutor, em que há essas orientações, sempre fica essa preocupação. É real? Se eu fizer alguma coisa de maior esforço, pular ou me passar nervoso, eu realmente posso interromper esse processo de finalização, digamos assim, da fixação do bebê, do desenvolvimento desse bebezinho? Isso, então essa primeira fase é exatamente isso, é a fixação do saco gestacional, a implantação do bebê, que vai acontecer dentro do útero. Na verdade, é o que eu sempre falo para todas as minhas pacientes, eu nunca digo que elas devem parar de fazer alguma atividade, devem parar de trabalhar. Afinal de contas, é uma fase na vida da mulher. Sendo fase na vida, isso você pode continuar fazendo sua rotina
de trabalho, sua rotina de exercícios, alimentar bem, mas obviamente as restrições elas vão acontecendo de acordo com aquilo que o seu corpo for mostrando para o seu médico. Então tem que ver também a condição de saúde dessa gestante. É diferente, por exemplo, uma gestante que tem hipertensão ou que tem um diabetes. Então não é só a primeira fase da gestação em si, mas a condição de saúde dessa mãe também que tem que ser avaliada. Exato. Sempre que possível uma mulher deseja engravidar, ela deve procurar um obstetra para iniciar os cuidados, visando o quê? Ver se está tudo certinho com ela, se ela não precisa fazer nenhum tratamento inicialmente, se ela não precisa tomar alguma medicação e, principalmente, sempre tomar as vitaminas, os micronutrientes essenciais para que esse desenvolvimento embrionário, essa primeira fase da gestação aconteça de maneira adequada e que tudo corra bem. Doutor, quais são as definições que nós temos para um aborto espontâneo? O que acontece quando a gente diz que ocorreu um aborto espontâneo? Bom, por definição, abortamento espontâneo é aquele abortamento que ocorre sem causa aparente, sem que haja algum trauma evidente, sem que acontece de maneira espontânea. Isso até a 20ª semana. Isso a gente também pode dividir o abortamento espontâneo em dois tipos. O primeiro tipo, que é o precoce, que ocorre até a 12ª semana mais 6 dias, e a partir da 13ª semana até a 20ª, a gente chama de abortamento espontâneo tardio. São dois tipos, tem dois nomes diferentes por causa do tempo ou porque eles têm complexidades diferentes também, doutor? É mais decorrente, então, ao período que ele acontece, né? Como foi colocado de que até a 12ª mais 6 dias é o abortamento precoce. Isso decorrente, geralmente, a algum tipo de problema embrionário ou realmente algum problema que a mãe venha desenvolver e ela não saiba. Então, a partir da 13ª até a 20ª é onde ocorrem a parte dos abortamentos em menor incidência, que ocorre tardiamente depois de algum distúrbio materno. Então, já seriam mais causas maternas. No início do programa, a gente trouxe a estatística de que ele pode ocorrer em até 15% das gestações. E muitas vezes as mulheres engravidam e acabam tendo um aborto espontâneo e nem percebem isso. É bem frequente, né, doutor? É um assunto que pouco se fala, especialmente entre as próprias mulheres, né? Na sociedade a gente acaba não falando, mas quando a gente olha para essa estatística, a gente vê que muitas passam por isso e a gente simplesmente desconhece essas histórias. É bastante gente. Exato, exatamente. Aproximadamente, é uma estatística aproximada, afinal de contas, abortamento é uma coisa que não se fala muito, não se gosta muito de falar, é um momento muito triste. Então, a gente tem uma estatística aproximada de cerca de 31% a 32% das gestações que evoluem com abortamento. Só que isso é um pouco incerto, mas sabe-se que de 10% a 15% realmente são os abortamentos de primeiro trimestre, são os abortamentos espontâneos, né? Então, se a gente pegar a quantidade de mulheres que engravidam, 10% a 15% aproximadamente apresentam um abortamento espontâneo. Doutor, eu vou retomar a conversa para a gente entender até um pouco dessas condições de saúde que podem aumentar os riscos de um abortamento espontâneo, com a pergunta da Silmara, que é de Caçapava, São Paulo. E Silmara, boa tarde, seja bem-vinda ao programa de hoje. Ela conta, doutor, que ela sofreu 3 abortos espontâneos e ela teve um filho que nasceu de 26 semanas de gestação, um parto bem prematuro. E a última gestação foi agora aos 45 anos de idade. Ela conta que ela tem no sangue traços de anemia falciforme. A minha pergunta é, a anemia falciforme ou traços de anemia falciforme é uma condição de saúde que aumenta o risco de abortamento espontâneo, doutor? Olha, Silmara, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. Geralmente, o que acontece é o seguinte, traços de anemia falciforme, quando são traços, não são a própria anemia falciforme, não necessariamente vão ocasionar o abortamento espontâneo, mas podem sim dificultar uma gestação espontânea. Deve ser exatamente por esse fato que você apresentou esses 3 abortamentos espontâneos consecutivos e provavelmente assim, o que você teve de ter ocorrido um trabalho de parto prematuro não necessariamente está envolvido com anemia falciforme, tá bom? Isso pode ser um outro motivo pelo qual você teve esse trabalho de parto prematuro. Doutor, o abortamento espontâneo é algo natural, esperado, que qualquer mulher pode sofrer com ele, doutor?
Digamos que isso é um processo da natureza, né? Nem todas as gestações ocorrem da maneira que a gente espera. E, na verdade, existem causas que podem interferir e provocar uma maior chance de um abortamento. E as causas, elas podem ser diversas, desde causas endócrinas, que são distúrbios hormonais, quanto causas anatômicas, então alguma variação anatômica do corpo dessa mulher, ou até mesmo por conta do parceiro. O corpo muitas vezes acaba, não sei se é a palavra adequada, mas eliminando essa gestação ou rompendo esse desenvolvimento, porque ele vê que é uma gestação que não vai adiante, doutor, que não é viável, é isso? É mais ou menos isso. O que acontece é como se fosse uma seleção natural. Na verdade, aquele embrião que acabou apresentando algum defeito na formação, houve alguma falha, ele provavelmente não vai ser tão viável, tão adequado. Mas existem situações as quais bebês nascem com algumas malformações. Isso pode acontecer, mas é porque nem sempre são malformações que são 100% incompatíveis com a vida, né? Agora, no caso da Silmara, por exemplo, foram 3 abortos consecutivos, 3 situações consecutivas de abortamento espontâneo. Aí já não é algo tão esperado, aí já tem que ter uma investigação um pouco maior. Perfeito, é isso mesmo. Nesse caso da Silmara, logo na segunda vez que ela abortou, ela deveria ou poderia ter feito algum tipo de investigação para tentar evitar o terceiro abortamento. Então, toda vez que a mulher apresenta 2 abortamentos consecutivos, a gente tem que fazer investigação. No primeiro, então, não precisa. Se eu tive um abortamento espontâneo, o médico não precisa investigar para descobrir a causa, não é necessário fazer isso, então, numa primeira ocorrência. Não, numa primeira ocorrência ela poderia entrar na estatística de abortamento espontâneo, que não necessariamente isso vá fazer com que ela precise realmente fazer alguma investigação. Então, o primeiro abortamento pode ser natural, algo normal, porém o segundo a gente já tem que começar a investigar. Doutora, a gente encontra muitas informações na internet, que o senhor deve saber muito bem, que as pacientes devem chegar cheias de coisas que elas acharam no Google e nos grupos. E eu queria saber esses mitos ou verdades, por exemplo, procedimentos estéticos, tintura de cabelo, progressiva, essas coisas químicas que estão no dia a dia. Elas interferem na gravidez? Elas podem interromper uma gestação, doutor? Sim. Todo esse tipo de química, todo esse tipo de produto que não é um produto natural, ele pode sim interferir na boa evolução de uma gestação. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente quais produtos químicos existem naquele produto, naquele alisador, naquela tintura. Então sempre procure evitar, se é possível evitar, evite no primeiro trimestre o uso desse tipo de química nos seus cabelos. No primeiro trimestre, então, evitar mesmo. Depois tem que perguntar para o médico se pode ou não usar. Exato. Dependendo do médico, ele vai falar para você não usar no segundo ou no terceiro. Mas alguns médicos acabam liberando a partir do segundo e terceiro. Mas o primeiro é sempre bom ter aquele cuidado mais especial, aquele cuidado, ter mais um carinho em relação à evolução dessa gestação. Eu sempre escutava assim, mas são só alguns meses, depois você volta a arrumar o cabelo, a pintar o cabelo. Não custa nada esperar mais um pouquinho, espera 9 meses. A gente sempre tem que conversar com os especialistas para a gente se sentir mais segura nesse momento. Já há tantas dúvidas que surgem, tantos receios, é melhor você confiar no seu especialista e fazer aquilo que dá mais tranquilidade. A gente vai agora, doutor, para a pergunta da Carla Niviane, de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Carla, boa tarde. Bem interessante essa pergunta dela, doutor, porque ela vive uma outra preocupação. Ela gostaria de saber se existe algum método natural que ajude a ter filhos gemelares, doutor. Puxa vida, essa pergunta coragem. É curiosa. Na verdade, Carla, não existe nenhum método natural para que ocorra uma gestação gemelar. Na verdade, o que acontece, a gestação gemelar, ela pode acontecer ao mesmo tempo 2 fecundações diferentes, e é quando a gente tem 2 crianças de sexos diferentes e que são fisicamente diferentes, e também a gente tem aquela gestação gemelar onde elas são idênticas, do mesmo sexo. São aquelas gestações que, por conta de uma divisão celular, onde as células acabam se separando e continuam se multiplicando, formam-se então 2 embriões.
Então, na verdade, não tem nenhum método natural que ajude a ter gêmeos. Uma gestação gemelar, ou de trigêmeos, ou quadrigêmeos, é uma gestação de um risco maior de abortamento espontâneo, doutor? Na verdade, não. Na verdade, a gestação trigemelar, gemelar ou então quadrigemelar, que é algo muito raro, elas não são gestações de alto risco de abortamento, elas são gestações de alto risco para a gestante. Então, a gestação, quando é mais de um bebê, sempre é uma gestação de alto risco para a mãe e para os bebês. Agora, a próxima pergunta da Antônia Costa, de Bragança, no Pará, nos acompanhando. Antônia, boa tarde, seja bem-vinda sempre ao programa. Ela teve uma gravidez espontânea e depois ela teve uma gravidez ectópica. Eu não sei se é uma gravidez espontânea ou um abortamento espontâneo, mas ela conta agora que ela não consegue engravidar, tem 30 anos. Fez um ultrassom transvaginal e falaram para ela que ela tem o útero retrovertido. E ela gostaria de saber se é por esse motivo que ela não consegue engravidar, doutor. Olha, na verdade, Antônia, eu acredito que não seja por isso. Isso pode acontecer de dificultar um pouquinho. O útero retrovertido, ele dificulta um pouquinho a gestação. Mas você tem um fator na sua história, que é a gestação ectópica, que fala muito mais a favor de ter dificuldades para engravidar. Então, na verdade, seria bom fazer uma investigação mais a fundo, fazer alguns exames um pouco diferentes, além do ultrassom. Tem a esterossalpingografia, a esterossonografia, e às vezes até mesmo uma ressonância, ou então fazer uma videolaparoscopia para poder fazer essa investigação melhor. Doutor, quais são as condições de saúde de uma mulher que o senhor vai investigar quando ela tem um abortamento espontâneo? Porque o senhor falou sobre anemia falciforme, por exemplo, numa outra dúvida, que não era um fator, o útero retrovertido não é um fator, mas a gravidez ectópica sim. Quais são os fatores que o senhor vai avaliar numa paciente para tentar descobrir quais são os motivos, por exemplo, de um abortamento espontâneo? Sim, no caso de abortamento espontâneo, sempre que a gente pega uma paciente com histórico de abortamento espontâneo, a gente faz uma investigação do cariótipo do casal, a gente faz uma investigação de toda a anatomia, se ela tem mioma, se ela tem alguma alteração dentro do útero que prejudique a capacidade de engravidar. A gente faz uma investigação da parte endócrina, da parte dos hormônios. Então, a gente vê se ela tem um hipotiroidismo, um hipertiroidismo, ou então uma diabetes que ela não sabe que ela tem. A gente faz uma investigação também relacionada à prolactina. Então, existem diversas funções do corpo que aparentemente não estão relacionadas com o abortamento, mas que causam o abortamento. Além disso, a gente também tem algumas causas infecciosas, né? Então, a parvovirose é um grande causador de abortamento espontâneo, principalmente no primeiro trimestre, a sífilis, a toxoplasmose. Então, existem várias infecções também que colaboram para que aquela mulher acabe tendo um abortamento espontâneo. A Silvana Aparecida de Melo, de Mauá, São Paulo, mandou uma pergunta também. Ela conta que teve 2 abortos espontâneos, tirou um mioma, mas depois ela não engravidou mais. Um mioma, uma cirurgia desse tipo, também pode acabar dificultando que uma gestação siga adiante, doutor? Olha, Silvana, depende da cirurgia que foi feita e depende da localização desse mioma. Se esse mioma ele estiver na parte externa do útero, isso dificilmente vai te dificultar a engravidar. Mas se esse mioma estiver na parte interna do útero e foi feita uma cirurgia onde o seu útero foi aberto para retirar esse mioma, aí você pode ter algumas consequências da cirurgia que podem levar a uma dificuldade de engravidar, sim. Agora, doutora, pergunta aqui de um pai, é o Ayrton, que fala aqui de São Paulo, capital. Ayrton, boa tarde. Ele gostaria de saber o seguinte: a filha dele sofreu um aborto espontâneo, mas a médica não pediu curetagem. Ele falou, não sei se esse é o nome correto do procedimento, mas aí a pergunta dele, ela corre algum risco, tanto de saúde, como para a próxima gravidez, doutor? Tudo bem, Ayrton, obrigado pela sua pergunta. O procedimento com abortamento, muitas vezes, ele é expectante. A gente dá a opção para o paciente, se ela tem condição de esperar, a gente às vezes aguarda, o corpo mesmo acaba eliminando. Então, a gente dá um prazo de 30 a 40 dias a partir do dia que a gente diagnosticou aquele abortamento. Mas, se a paciente também quiser, psicologicamente, emocionalmente, ela não estiver preparada para esperar esse tempo,
a gente pode oferecer sim um procedimento chamado curetagem uterina. Ou então a gente pode fazer também a aspiração manual intrauterina, que é um novo método que a gente vem utilizando com maior frequência. Esses procedimentos, eles são feitos com qual objetivo, doutor? O que para tirar o início daquela gestação, o saco gestacional? Se ele ficar ali, não vai ter problema para essa mãe, por exemplo, doutor? No caso de uma mulher que apresenta um sangramento muito intenso, que está um sangramento quase que incontrolável, a gente tem que fazer essa curetagem para que ela não fique sangrando e isso leve a um risco de morte, né? Então, na verdade, o que a gente tem que fazer a curetagem ela tem que ser bem indicada e muitas vezes emocionalmente se a paciente não tem emocionalmente ela está preparada para aguardar o período de 30 a 40 dias, a gente faz a curetagem. Na própria curetagem, muitas vezes a gente pode pegar esse material e enviar para uma investigação um pouco mais detalhada, uma investigação citológica para tentar entender se aquele produto do abortamento ele realmente é algo que estava normal, ou se tinha alguma alteração que justifique, então, a ocorrência do abortamento. Até ajudando a descobrir se tem que ter alguma outra medida para evitar que um novo abortamento ocorra. Exato, isso mesmo. Então, é sempre bom a gente ter a opção, dar essa opção para a paciente para fazer essa investigação. Agora, na última pergunta aqui, doutora, que é a história da Silamara, cesárea aqui de São Paulo, ela viveu exatamente o que o senhor falava no bloco anterior. Ela teve uma gestação há 15 anos, ela tem 42 hoje, mas até hoje ela tem ainda um pouco dessa sensação, desse sofrimento que foi vivido. Ela teve uma gestação que teve um óbito durante a gravidez, um abortamento espontâneo, e a médica acabou não percebendo, naquele período teve todo um trauma. Durante mais de um mês ela ficou com o bebê morto dentro do útero e ela conta que ficou muito chateada com isso. Até hoje tem esse ponto, como se fosse um trauma emocional. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente, doutor, sobre essa questão da saúde emocional dessa mulher, porque muita gente minimiza o sofrimento dessa gestante quando ocorre o abortamento espontâneo. Ah, mas você nem conheceu o bebê, mas não tinha nome ainda, mas você nem tinha visto o rostinho. É um luto, não é, doutor, que tem que ser vivido, que tem que ser respeitado. Não, com toda certeza. O abortamento ele não só envolve a mulher, ela envolve a mulher, o marido, a família, então envolve todo mundo. Então, nem sempre a questão do abortamento, a gente não pode tratar ele de qualquer forma, a gente tem que valorizar muito, porque a partir do momento que aquela mulher ela descobre que ela está grávida, mesmo que seja apenas um conjunto de células se formando, ela já tem o emocional dela se formando como mãe, já imaginando como aquela gestação vai ser, imaginando como será o nascimento e até como será esse bebê. Então, tudo isso tem que ser muito bem valorizado, tudo isso tem que ser muito bem colocado em pauta e tem que ser vivido o luto, realmente. Então, isso é muito importante, a vivência do luto pelo paciente, pelo casal e até mesmo pela família. Então, esse conjunto de sentimentos ele tem que ser bem resolvido. Doutor, para concluir agora a nossa conversa, depois de um abortamento espontâneo, em quanto tempo essa mulher pode pensar em engravidar de novo? Olha, isso depende muito daquilo que foi feito. Se for um abortamento espontâneo, onde ocorreu a eliminação espontânea, após aquele período de 30 a 40 dias, num próximo ciclo menstrual, a mulher ela já pode tentar engravidar novamente. Aquela mulher que foi submetida a algum procedimento cirúrgico, como a curetagem ou a aspiração a mil, que a gente chama que é aspiração manual intrauterina, geralmente a gente recomenda uns 2 a 3 meses para ela tentar engravidar novamente. Mas tudo isso depende de como o médico dela estiver acompanhando. Então isso é muito importante, sempre ter o acompanhamento médico. Muito obrigada a todos que mandaram perguntas e muito obrigada, doutor Alexandre, por responder as dúvidas do Viver é Melhor de hoje. Seja sempre bem-vindo à nossa programação, doutor. Muito obrigada. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, peço desculpa por esse novo formato, esse formato que a gente utilizou hoje através do Skype, mas acredito que seja uma medida muito importante para toda a sociedade se conscientizar e saber que realmente esse período a gente tentar sair o mínimo possível de casa, sair apenas para as coisas que realmente são ultramente necessárias e eu acho que isso faz parte e a gente vai ter que
tentar se adequar a esse momento, né? Mas e agradeço muito aí, Camila. Inclusive pelo exemplo e pela conscientização, mostrando que é um assunto sério, a gente tem que dar atenção e a gente tem que fazer a nossa parte, estreando um novo formato. É uma estreia, não é uma alteração. Doutor, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao Viver Melhor. Uma boa tarde, doutor. Boa tarde, muito obrigado.